Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler o 1, 2 e o 3. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Deixa o primeiro para mim, por favor, filha. Glória a Deus. Irmãos, todos conhecem essa história. Todos sabem o que aconteceu na história de Naamã. Só que tem pontos que nós não podemos deixar passar. A palavra de Deus diz que Naamã era, pastor Leandro, comandante de guerra, general, homem, grande homem diante do Senhor, um homem de conceito, cheio de vitórias. Você imagina quem era Naamã? Você consegue imaginar quem era Naamã, Wesley? Era um homem que ganhava várias guerras, irmãos. Era guerra contra gigante, era guerra contra os povos, até mesmo contra Israel. Porque até mesmo no capítulo 6 aqui mostra que Israel e a Síria estavam também começando a guerrear. Era um inimigo de Israel, a Síria. E Deus dava a vitória a Naamã. Mas o que mais me chamou a atenção, irmã Fia, que de todas as vitórias que ele tinha, irmão, a palavra de Deus diz: porém ele era leproso. Irmão, vocês conhecem o que é a lepra? Vocês sabem o que é a lepra? Hoje eu acredito que tem a cura. Não pesquisei, não fiquei sabendo se tem ou não, mas eu acredito, já ouvi falar, já ouvi até pregadores falando que tem cura hoje. Mas naquela época não tinha. Naquela época a pessoa, quando era leprosa, ela no meio de Israel, ela era tirada do povo de Israel. Como aquele homem vivia leproso ali, pastor? No meio da sua família. A lepra é uma doença, irmão, que não tinha cura. Agora você imagina as batalhas que Naamã venceu. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que arrancar a armadura dele. E por trás da armadura dele, o que tinha? A lepra. A doença. Aquela que era incurável. Aquela que não tinha cura, irmão. Nada no mundo poderia curar Naamã. Nada. Agora você imagina, irmã, um homem que ganhou tantas guerras. Um homem tão grande aqui no exército. Quando chegava em casa, leproso. Quando arrancava a sua armadura, o que tinha debaixo da armadura? A lepra, a enfermidade. E nada podia livrar ele dessa enfermidade, pastor. Ninguém poderia curar aquela enfermidade dele. Nada poderia sarar a vida de Naamã, irmão. Por mais vitórias que ele tinha, quando ele chegava em casa, ele tinha um diagnóstico. Sabe qual que era? Eu sou leproso. Eu continuei sendo leproso. Isso me fez lembrar a guerra da igreja muitas vezes. Um irmão que você vê que é batalhador, que batalha na obra, sabe? Mas muitas vezes quando chega em casa tem uma lepra guardada. Tem uma doença escondida, irmã. Como vamos viver dessa forma?
Muitas vezes na nossa casa está desse jeito. Muitas vezes a nossa carne está leprosa. Quando nós arrancamos aqui, nós estamos como um Naamã, guerreando. Nossa, quantas almas tem ganhado para Cristo? Nossa, mas fala da palavra de Deus, mas prega, mas quando chega em casa está leproso, pastor. Como vive desse jeito? Mas a palavra de Deus me diz também que naquela mesma hora, a Bíblia relata que tinha uma menina. Olha como Deus faz as coisas certas, irmão. Tinha uma menina que foi tirada de Israel. Numa dessas batalhas, numa dessas guerras da Síria contra Israel, foi levada uma menina cativa para a Síria. E ela ficou como uma criada da mulher de Naamã. E ela disse assim: quem dera o meu senhor Naamã tivesse em Israel. Olha como aquela menina, pastor, saiu da onde ela estava, saiu de Israel, mas as raízes de Israel não saiu dela. Ela sabia de onde ela estava vindo, pastor. Ela sabia quem era ela. Ela sabia o DNA que corria nas veias dela. Ela sabia quem ela era. Aquilo me chamou a atenção, irmã Alice. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando estamos em lugares estrangeiros, eu já vi muitas pessoas que estão em lugares, não estão dentro da igreja, não estão em um lugar, um ambiente controlado. Você olha para a pessoa, você não consegue distinguir que ela é ou não de Deus. Ah, eu conheci uma pessoa, irmão. Eu conheci uma pessoa, pastor, que ela carregava todo dia comigo, no mesmo lugar. E eu conversava com ela todo dia. Falava como uma pessoa do mundo. E outro dia ele me virou e falou assim, nem foi ele, foi uma outra pessoa, falou: você sabia que ele é pastor? Eu até assustei. Pastor Leandro. Eu escutava cada coisa da boca daquele homem. Só que eu não estava ali para julgar. Aí quando ele descobriu que eu descobri que ele era pastor, aí ele começava a me cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, eu dava a paz do Senhor Jesus para ele. Mas não estava mostrando ser a diferença. Essa menina foi tirada de Israel, foi levada no meio da Síria, estrangeira, irmão. Não estava na sua cidade, mas as raízes de Israel não saíram de dentro dela, irmão. As raízes de Deus, aquilo que ela aprendeu na Terra Santa, não saiu de dentro dela. E ela disse assim: quem dera o meu senhor Naamã fosse lá, desse uma passada lá em Israel. Só uma passada, sabe por quê? Porque eu sei o que ele está passando. Eu sei que essa doença que ele está é incurável. Mas lá aonde vocês me tiraram, o que não tem cura passa a ter cura. As coisas que não acontecem aqui, lá acontecem. É diferente. Porque é coisa de Deus. Se ele pudesse ver quem está lá em Israel. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, pastor? Eu ainda falei para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não vou falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Porque é muito forte para você falar, mas se o Espírito Santo de Deus mandou falar, você tem que falar. Aquela menina estava cativa naquele lugar. E ela, sozinha, pastor, influenciou a mulher de Naamã, influenciou Naamã, influenciou o rei da Síria.
Meu irmão, você consegue entender? Isso foi para provar que as raízes, elas não foram arrancadas dessa mulher, pastor. Essa menina ainda tinha as raízes. Hoje nós vemos pessoas que, se for para a faculdade, passei na faculdade, estou indo para a faculdade agora, irmãos. É da igreja, nasceu na igreja. Estou indo para a faculdade, tá, irmãos? Nunca mais você vê. Arruma uma namorada na faculdade, some, não vem mais para a igreja, não aparece. É assim que é. Ao contrário dessa menina, pastor. Olha que lição de vida essa menina está nos dando nesta noite. Olha que lição, irmão. Você sai para trabalhar, muitas vezes é influenciado no seu trabalho. As pessoas olham para você e nem te vê como um cristão. Se vê você com a foto lá no Facebook, assim, engravatado, falando: irmão, onde você foi? Você é da igreja? Não acredito. Por quê, pastor? O Senhor nos deu autoridade, irmão. Você só precisa ser aquilo que você foi criado para ser. Você não está aqui porque foi um mérito, acaso. Não foi um acaso, não. Você é filho de Deus. A semana retrasada eu falei que nós fomos enxertados na videira. Nós somos enxertados na videira mesmo. Nós somos cordeiro de Jesus. O pastor está falando hoje lá na porta sobre isso daí. Mas nós temos que carregar isso conosco aonde a gente for. Essa menina carregou isso com ela aonde ela foi. Ela não deixou as raízes dela, irmão. Ela não deixou nada influenciar ela. Daniel foi assim também, não foi, pastor? Daniel chegou e falou que não ia comer os manjares daquela cidade. Não vou comer isso. Não se misturou. Ela não foi contaminada. E pelo contrário, Wesley, ela contaminou. Ela contaminou. O Deus que estava dentro dela contaminou todas aquelas pessoas que ali estavam do lado dela. Tanto que o rei acreditou tanto naquela menina, Wesley, que ele chegou e falou assim: vou fazer uma carta. Não, peraí. Não, lá ele vai ser curado, meu comandante? Então vou fazer uma carta. Vou fazer uma carta de próprio punho aqui, e vou mandar lá para Israel. Pegou a carta, falou assim: quero que você cure o comandante, meu comandante, assim, 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 porque ele está com a lepra. Para quê, irmão? A palavra de Deus diz que quando o rei pegou essa carta, Adriel, ele começou a ler e falou assim: não, ele quer guerra. Ele só pode estar querendo guerra. Mas eu parei para entender o rei, Alexandre. Eu parei para entender o rei de Israel. Eu falei assim, humanamente falando, olhando aquela carta, o rei da Síria queria que ele fosse curado da lepra, de algo que não tem cura. Não existia cura para essa doença. Então você olhando aquela carta, qualquer um entrava em desespero. Não entraria em desespero, irmãos? Você olhar a carta e falar assim: quero que você cure essa pessoa da lepra. Como? E a palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes e falou: eles querem guerra e isso e aquilo. Só que apareceu um homem de Deus nessa história. Apareceu um profeta. Apareceu um profeta de Deus. E ele disse assim: deixa que venha aqui para mim. Traga essa carta aqui para mim. Sabe o que ele fez, irmã? Ele chamou a responsabilidade daquela carta. O rei não sabia que quem falou foi a menina. A menina falou que lá tinha o quê? Tinha cura. Que ele ia ser curado da lepra. O rei que estava sentado no trono não sabia o poder que Deus tinha para curar aquele homem. Mas aquela menina lá na Síria, ela entendeu o poder que Deus agia na vida dela. O que ele fez, irmã? Tão fácil. Tão prático, pastor. O rei estava sentado no trono.
se desesperou. A menina lá na Síria, cativa, sabia que Deus era com ela, que Deus podia curar, que Deus, através do profeta, podia curar Naamã. Se você reconhecer e se você entender que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, irmão, nenhuma carta vai te abalar, nenhuma situação vai te abalar, irmão. Nenhum diagnóstico do médico vai te abalar. Sabe por quê? Porque você tem firmeza e sabe o Deus que você serve. O rei não sabia, o rei não conhecia, por isso que ficou irado daquele jeito. Mas a menina sabia. A menina sabia que se ele viesse, ele ia ser curado. E foi algo tão poderoso que Eliseu disse assim: deixa que venha até a mim, traz para cá. Por que você rasgou as suas vestes? Não, vou mostrar para ele que é profeta em Israel ainda, deixa ele vir. Eu imagino já Naamã vindo assim, com aquele monte de soldado, cavalos e ouro, e tudo aquilo que ele trouxe para trazer o rei de Israel, né? Que não recebeu. Eu imagino ele chegando na porta de Eliseu assim, ó. Opa, cheguei, agora é a hora. Quando ele chega na porta, aparece Geazi lá, certo? Ó, o meu Senhor falou para você mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele ficou indignado. O cara, ele ficou indignado. Sabe o que ele fez? Igual eu, igualzinho. Eu não deixo de contar isso porque eu amo contar essa parte. Eu não posso deixar de contar isso, gente. Eu não posso. Eu tô que nem o pastor Vanil. Eu rodo, mas eu chego no meu testemunho. Não tem como. Ele chegou lá esperando o quê? Que Eliseu viesse, colocasse a mão sobre ele. Ah, Deus de Israel aqui, cura o teu servo. Sumia tudo as lepras dele, já era, estava limpo, e ia embora para casa. Toma o ouro, toma a lã, toma tudo aí, a prata. Pensou que ia ser assim. Da mesma forma quando eu cheguei. Roberto, cheguei desse jeito. Quando eu cheguei na igreja, o irmão me trouxe e eu desci as escadas assim, recebi um abraço muito maravilhoso de um irmão lá. E eu falei, é hoje. Vi o pastor Daniel lá. Hoje o pastor vai orar por mim, eu vou sair daqui curado. Não era assim que ia funcionar, irmão. Não era desse jeito. Deus tem poder, irmão. Não estou falando que Deus não tem. Deus tem poder para te curar agora. Deus tem poder para restaurar a sua vida agora. Deus tem poder para te livrar, te dar um renovo agora. Deus tem poder, mas na minha vida foi diferente. Não vai ser com todos que Deus vai trabalhar da mesma forma. Comigo eu digo que foi assim, ó, no conta-gotas. Eu ia no domingo no culto, Deus dava um pinguinho de alívio naquilo que eu estava sentindo. Irmão, e é um sentimento horrível. Horrível. Depressão, pânico, crise do pânico. Não pensa que isso é brincadeira não. Não é brincadeira não. Não é frescura não. Existe. Pessoas tiram suas vidas por conta disso. Eu cheguei muito perto disso. Por isso hoje eu louvo a Deus, porque eu estou aqui, o Senhor me chamou, o Senhor me resgatou, o Senhor foi me buscar lá fora na rua. Eu louvo muito a Deus por conta disso. Pelos irmãos que oraram pela minha vida, que cuidaram de mim. Eu louvo muito a Deus por isso. Porque não era para mim estar aqui hoje. Só que eu pensei que ia ser assim. Um toque de mágica, pastor. Falar, agora eu vou ficar curado. Agora já era, pastor Leandro. Mas Deus falou assim, eu te conheço. Você já passou uma vez por aqui já. Eu já tinha passado num outro lugar. E Deus tinha dado uma renovada em algumas coisas. E eu catei e fui embora. Nunca mais voltei. Falou, dessa vez vai ser diferente. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Nada que Deus faz é em vão. Se o Senhor falou assim, vai ser devagarzinho, o Senhor já sabia o que Ele ia fazer na minha vida. Ele já sabia que Ele ia restaurar a minha casa, meus filhos, meu casamento,
a minha vida. Deus já sabia tudo que ele ia fazer. Para mim era novidade. Mas cheguei que nem Naamã, irmão. Leproso querendo ser curado na mesma hora. E quando ele escutou do servo, eu imagino ele falando assim: pastor, mas nem veio falar comigo. Eu, tão importante, comandante da Síria, importante. Mas ele não teve nem que sair aqui para conversar comigo. Mandou um criado dele. Não. Aí ele colocou lá: não, mas será que o rio Farfaz lá, a Abana, não são rios melhores para que eu possa mergulhar, para que eu possa nadar? Era só um empecilho, irmão. Era algo tão fácil o que ele pediu para ele. Por quê? Porque o Jordão era sujo? Mas e se Eliseu pede toda a sua riqueza? Se Eliseu pede todo o seu ouro? Se Eliseu pede algo bem mais difícil do que isso? Ele não ia fazer? Só que Deus é tão poderoso que usou um servo dele ali, falando essas mesmas coisas para ele, pastor. Falou: mas peraí, se ele te pedisse algo mais difícil, você não ia fazer para ser curado? Oh, peraí, será que você esqueceu, Naamã, que isso não tem cura, não tem preço, o que vai acontecer na sua vida? Será que você não entendeu? A doença que você carrega não tem cura. Ele está falando para você: mergulha 7 vezes no Jordão, e você vai ser o quê? Limpo. Foi isso que ele falou, irmãos? Mergulha 7 vezes, e você vai ser limpa a sua pele. E ele saiu de lá. E eu já vejo Naamã dando: mergulha uma vez, nada. Mergulha 2, nada. Mergulha 3, 4, 5, 6. Quando chega na 7ª vez, Naamã mergulha, e quando ele levanta, como que ele levanta, irmão? Como que eles levantam, irmão? Como que Naamã levanta no 7º mergulho? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que a pele dele era como a pele de uma criança. Sabe o que Deus fez na vida de Naamã? Deus voltou lá atrás na vida de Naamã, irmão. Sabe o que aconteceu com Naamã? Até as cicatrizes das guerras que ele tinha, pastor, foram arrancadas. Porque se a pele dele voltou como uma de uma criança, Adri, voltou lá atrás, como ele era antes, como ele nasceu. Olha como Deus é poderoso. É isso que Deus faz. E quando ele sai de lá, a parte mais interessante. E quando ele sai de lá, ele volta. Voltando ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia, Jesus. Ele reconheceu o Deus de Israel, irmão. Havia um porém na vida desse homem, Wesley. Porém leproso. Porém, ele vencia as guerras, mas porém ele era leproso. Ele tinha um porém na vida dele. Qual o porém na nossa vida? Nós fazemos, nós louvamos, nós oramos, nós fazemos as nossas partes, mas qual o porém que tem atrapalhado? Qual o porém de quando você chega na sua casa, você arranca a armadura e você olha e fala assim: porém tem alguma coisa que atrapalha? Por quê? Aquele homem encontrou com uma menina de Deus. Quem curou Naamã não foram as águas do Jordão, mas sim a palavra que foi enviada pelo seu servo. Servo de Deus, profeta de Deus. As palavras que saíram de Eliseu, foi Deus que deu para ele e falou: manda ele ir lá e mergulhar 7 vezes. Poderia ter mergulhado em outro lugar, poderia o rei da Síria ter falado para ele: mergulha lá no Jordão 7 vezes que você vai ser curado. Mas não ia, porque não foi a água, não foi a pessoa,
foi quem mandou ele fazer. Foi Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, que mandou ele fazer aquilo. Foi por isso que ele foi curado. Foi por isso que a pele dele foi limpa, irmão. A Deus em Israel. Nós precisamos crer e entender que nós servimos um Deus poderoso, irmão. Porque muitas vezes nós olhamos para as dificuldades e colocamos os poréns na frente e não deixa com que nós venhamos caminhar. Por que a obra não caminha? Porque muitas vezes a nossa vida não caminha direito. Porque tem os poréns e muitas vezes nós sabemos o que é e não arrancamos. Mas há um Deus poderoso, irmão, que rege a nossa vida. Há um Deus poderoso nessa casa. Aquele que você entregou a sua vida, você acha que ele está de brincadeira, irmão? Ele não está de brincadeira, não. O que você veio buscar essa noite de Deus? É uma cura? É uma restauração? Este homem foi restaurado da sua lepra. Ele entendeu, ele obedeceu e ele foi restaurado. E o que você veio buscar essa noite? Feche seus olhos. Pode sentado mesmo, curva a sua cabeça. Essa noite você vai sair daqui curado, irmão. Você não vai voltar para sua casa da mesma forma que você veio, não. Não, você veio buscar uma cura, uma restauração. Você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Eu não sei quem foi que te feriu, irmão. Eu não sei de onde saíram as suas feridas, mas eu sei que o Deus que aqui habita, irmão, Ele pode te curar hoje, sarar as tuas feridas em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo faz com que essas feridas estão aí. Eu não sei. Eu não tenho como eu saber quais são as suas feridas. Não tem como eu saber, irmãos. Mas eu sei que há um Deus poderoso hoje, que pode curar as suas feridas, que pode curar essa lepra, que pode curar essas cicatrizes, que faz você voltar no seu passado e olhar lá atrás, tudo o que fizeram com você. Nós precisamos ser sarados e curados por Deus. Hoje Deus vai libertar, hoje Deus vai curar, hoje você vai liberar perdão. Essa casa hoje vai ter libertação. Você vai ser liberto de tudo aquilo que Satanás fala que você não pode, mas você pode, porque há um Deus poderoso, irmão, que cuida da sua vida. Há um Deus poderoso. Nós vamos poder olhar nos olhos dos nossos irmãos, porque nós somos curados pelo poder de Deus nesta noite. Não vai haver poréns. Não vai haver os poréns que Satanás tem colocado na nossa vida. Vai sair em retirada e vai partir em retirada da nossa vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós possamos sair desta noite sarados por Deus, curados, restaurados. Se for uma doença na alma, Senhor, ó Pai, o Senhor tem poder para sarar essa vida também, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos sair, Senhor amados, diferentes nesta noite, Pai. Que cada um possa sentir o toque do Senhor. Quando chegar na sua casa, arrancar a armadura. A lepra não vai mais aparecer em nome de Jesus. Não vai ter mais nada que vai impedir você de fazer a obra. Nada mais vai impedir você. Satanás não vai ter nenhum artigo contra a sua vida. A partir desta noite você está liberto em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Para a glória do teu santo e poderoso nome, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus.